bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Hoje a seleção brasileira joga contra a equipe do Uruguai e você pode fazer sua fezinha onde? Lá na 1xBet. Link tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado do vídeo, clica lá, se cadastre e comece a apostar, tá? Além de apostar na maior casa de apostas do mundo, com excelentes cotações, pagamentos rápidos e um cadastro desburocratizado, vocês ajudam demais aqui o meu trabalho, porque esse parceiro comercial é fundamental para que esse canal fique no ar. Se você gosta do Dieguinho, quer ver o futebolaço de pé, me dá essa moral, mas tem que ser no link que está no primeiro comentário fixado, clica lá e se cadastre e aposte por lá. Pô, Dieguinho, não vou apostar agora não, só mais pra frente, mas faz o cadastro lá, pra mim já tá valendo, vocês vão estar me ajudando. Posso contar com vocês? 1xBet, parceira do canal Futebolaço, e de verdade, é a maior do mundo, e vocês não vão se arrepender. Tamo junto. Dito isso, galera, vamos aqui trazer novidades sobre a questão da reforma de São Januário. Os companheiros do Lance produziram uma matéria trazendo novidades e eu vou trazer para vocês quais são. Qual é a novidade, Diguinho? Que o projeto de lei existe, ele é desde 2001. Essa questão de transferência de potencial construtivo, vocês já sabem o valor do potencial construtivo de São Januário, 500 milhões, e que já tem uma empresa com negociações adiantadas com o Vasco para poder comprar esse potencial construtivo. O que estava faltando? O prefeito Eduardo Paes, em entrevista, inclusive, confirmou daquele período que estava São Januário interditado, ele teve na LERJ, participou lá, inclusive chegou a dar uma entrevista confirmando que a ideia era que até o final do mês de setembro isso fosse liberado o texto para votação na Câmara de Deputados. Porém, para não parecer uma situação só para o Vasco, tinha uma discussão pelo terreno do Parque Olímpico, que a Caixa Econômica tinha interesse, sendo que a Caixa Econômica não conseguiu chegar a um acordo por essa questão do Parque Olímpico, porque estão próximo de mudanças ali no Conselho da Presidência do Banco Estatal, e aí não é o melhor momento para tomar essa decisão. Então está travada a situação do Parque Olímpico. E o mês de setembro virou, nós já estamos na metade do mês de outubro, hoje são 15 de outubro, e o prefeito Eduardo Paes não soltou ainda o texto para a votação na Câmara de Vereadores. O Lance apurou que pode ter a ver com o Fluminense. O Fluminense, nos bastidores, entrou em contato com a prefeitura, manifestando o interesse também de captar o potencial construtivo da sua sede das Laranjeiras. Eles fizeram um projeto para reformar a sua sede e a prefeitura estuda levar para votação junto o projeto das sedes das Laranjeiras, como também o de São Januário, até para não parecer novamente algo clubista. Lembrando que o prefeito Eduardo Paes é declaradamente torcedor do Vasco, e até para evitar uma possibilidade de reprovação disso na Câmara dos Vereadores, tá? Mas a expectativa é que isso ainda seja concluído ainda nesse mês de outubro, tá? Então tá feito aí o registro. Outra situação que eu gostaria de trazer para vocês é sobre São Januário ainda. Vou entrar num outro tema aqui. A gente já vem debatendo isso há muito tempo. O Vasco paralisou no tempo e o Vasco precisa de um estádio moderno. E a venda dos ingressos contra o jogo do Fortaleza é só mais um de centenas de exemplos de como não dá, cara. São Januário hoje, no atual modelo, não comporta mais a torcida do Vasco. Os ingressos foram colocados à venda na sexta-feira às 10 da manhã e às 2h30 já estavam esgotados. Inclusive, tem gente que é sócio, paga mensalidade e não está conseguindo comprar ingresso. Porque a galera da turma dos ingressos de R$ 49,90, que o rating deles abriu às 2 da tarde, às 2h30 já estavam esgotados os ingressos. Agora tu imagina tu pagar R$ 50 por mês numa mensalidade e você não ter nem o direito de sequer tentar comprar o ingresso. Então, assim, isso desmotiva e desmobiliza muita gente a ser sócio do Vasco. Acaba sendo sócio e faz muito sentido quem tem condição de pagar os planos mais caros.
né? Porque aí você garante, né? Porque abre ele ou no primeiro ou no segundo rate, você consegue comprar o teu ingresso e aí sim faz algum sentido. Agora, para quem é menos abastado e só pode pagar de 50 pratas para baixo, você está pagando a mensalidade e nem assim está conseguindo comprar ingresso. Para vocês verem como a capacidade de São Januário é muito pequena, nós tivemos recorde de público nesse Brasileiro em São Januário contra o São Paulo. Por quê? Os visitantes vêm com pouca frequência a São Januário, costuma ficar vazio o lado do visitante, e o São Paulo não, ele lotou toda a área destinada a ele. Por isso, nós tivemos mais de 20 mil pessoas presentes na Colina Histórica. Em outros jogos, né, vão poucos torcedores visitantes. Vou dar um exemplo, o jogo Vasco-Curitiba, que foi o jogo anterior, estava vazio. E aí você vai ver o público total do jogo, 19 mil e poucos lugares, 18 mil e poucos lugares, por causa disso. O setor visitante não é tão pequeno, né, cabe uma quantidade considerável de pessoas. Então tá aí mais um registro de que realmente urge essa questão de São Januário. E a gente esbarra num outro problema, fechando isso, joga onde? Tá com esse problema no Maracanã, dupla Fla-Flu. Não libera o Vasco para jogar lá, toda vez tem que entrar na justiça. A gente está num período que tá para se abrir uma licitação, e aí quem vencer, se for a dupla Fla-Flu, é aí que eles tendo o direito de falar não vai jogar e ponto, aí que não vão deixar de jogar mesmo. Então o Vasco está num momento delicado que ele precisa fechar sua casa para uma reforma e modernização e ampliação que precisam do outro estádio. Seja o Maracanã, uma outra opção que eu acharia interessante, não sei como o Botafogo vê isso, é caso melhore essa situação no Maracanã, fechar uma parceria com o Botafogo, até porque lá é um gramado sintético, até que a reforma se conclua, que o Vasco possa mandar seus jogos lá. Tá? Outra situação que eu gostaria de discutir com vocês é a labuta aí do Vasco para conseguir definir um lateral direito para a temporada. O Globoesporte.com fez um levantamento muito interessante. O Ramon Dias, desde que ele chegou, ele utilizou os seguintes jogadores na lateral direita. Puma Rodrigues, que começou a ir muito mal, e aí ele saca o Puma do time e coloca para ser o seu titular o Robson improvisado na lateral direita no jogo do Grêmio, que marca inclusive a primeira vitória do Vasco sobre a batuta de Ramon Dias, jogo inclusive que o Vasco joga e não é vazado. O jogo acaba 1-0, gol na estreia de Pablo Verratti. O Robson faz 5 jogos como titular, o último jogo é o confronto também vencido por 1-0 contra o Atlético Mineiro. Ele sente uma lesão e não atua mais com a camisa do Vasco. O último jogo foi o Bahia, perdão. Ele sente uma lesão e não atua desde então. O Puma Rodrigues voltou à lateral, não agradou, perdeu a titularidade para o Paulo Henrique no jogo contra o São Paulo. A tendência é que o Paulo Henrique seja mantido para o confronto contra o Fortaleza. E o Gabriel Dias, que estava há 10 meses sem atuar, voltou de lesão contra o Galo, jogou poucos minutos e teve uma lesão importante de coxa. Até agora, segue ainda fora. E a pergunta que eu faço para os senhores é: quem seria o lateral direito de vocês para o jogo contra o Fortaleza? Quem vocês oportunizariam? A tendência é que o Robson esteja disponível. Então, para essa partida, Robson, Puma Rodrigues e Paulo Henrique. O Gabriel Dias ainda não é garantido. Só para vocês pegar o número desses jogadores, o Puma tem 36 jogos na temporada, 32 como titular. Em apenas 4 oportunidades ele foi reserva. Robson tem 18 jogos na temporada, sendo 17 como titular. Desses 17, 5 ele atuou como lateral direito, tá? Foi no período aí do Ramon Dias. O Paulo Henrique tem 5 jogos com a camisa do Vasco e 2 jogos como titular. O jogo contra o São Paulo, na rodada anterior, e o jogo contra o Fortaleza, lá no turno, que, por sinal, ele fez um jogo muito ruim naquele dia. E o Gabriel Dias tem uma única partida na temporada contra o Galo, poucos minutos, e voltou a ter uma lesão. Bom, para finalizar, um vídeo bem legal. O Vasco divulgou a lista de seus 11 maiores artilheiros em sua história. Eu vou deixar com vocês um videozinho que o Vasco deixou lá no Instagram. E eu quero saber se vocês sabiam que esses eram os 11 maiores artilheiros do Vasco. E se algum desses aí te surpreendeu. Ou porque você não sabia que estava na lista dos 11, ou porque te surpreendeu a quantidade de gols. Confesso que o número 9 me chamou bastante atenção, não sabia que ele estava nessa lista de 11, e também
O segundo, né, que vocês vão ver quem é depois aí, é um jogador que eu tenho um carinho absurdo e confesso que eu não entendo essa pegação de pé todo da torcida do Vasco em cima dele. Mas enfim, acho que pelo spoiler você já matou quem é. Falar que esse cidadão não é ídolo do Vasco e que ele não tem que ter um respeito absurdo da nossa torcida. Enfim, aí eu já acho que é uma relação muito pessoal, que uma galera levou e misturou as situações. Mas pro Diego, ele é sim um dos maiores da nossa história e o maior jogador que o Vasco já revelou. Enfim, você já sabe já de que eu tô falando do Romário. Os números do Romário são surreais, cara. Enfim, mas tem quem não goste dele e acha que ele não é ídolo do Vasco. Fica com a lista dos 11 maiores aí. Edmundo tem 250 jogos e 137 gols. Maneca tem 344 jogos e 139 gols. Valdir tem 298 jogos e 143 gols. Lelé tem 191 jogos e 151 gols. Vavá tem 253 jogos e 150 gols. Sabará tem 586 jogos e 166 gols. Rocinho tem 254 jogos e 229 gols. Pinga tem 467 jogos e 252 gols. Ademir tem 407 jogos e 282 gols. Romário tem 414 jogos e 321 gols. Roberto Dinamite tem 1.110 jogos e 708 gols. Na boa, um breve comentário. Você pode até não ser fã, não amar, aí é outra situação. Até porque eu já falei isso aqui, acho que idolatria, pelo menos eu vejo dessa forma, para mim vai além da bola do campo. É representatividade, o que ele te reflete em você, o que ele te desperta com relação a sentimento. Você pode não ter uma identificação, talvez, de afeto com o Romário, mas o que esse cara fez com a camisa do Vasco é surreal, irmão. Inclusive, o que ele tem de título pelo Vasco, título grande, é muita coisa. Ele ganhou muito mais, por exemplo, que o Edmundo, que na minha opinião é o segundo maior ídolo da história do Vasco, atrás apenas do Roberto Dinamite. Mas enfim, isso é muito pessoal, muito subjetivo, mas eu acho que a galera tem que respeitar um pouco mais a história do Romário. Parece que o Romário foi um cara qualquer que passou por lá, derruba aquela estátua, joga aquela merda fora. Enfim, sobre a alegação de que ele é flamenguista, sendo que ele nunca falou que é flamenguista. E outra, que é um exemplo, Roberto Dinamite, era torcedor do Botafogo, tá? Inclusive eu tive uma confirmação agora, Luizinho Quintanilha, também um ídolo do Vasco, inclusive também a Botafogo de Infância confirmou isso pra gente lá no Futebolaço Podcast na semana retrasada, eu acho. Inclusive quem não assistiu o episódio está bem bacana. Então, por isso ele não é ídolo do Vasco. Enfim, mas quem sou eu aqui para dizer o que vocês devem ou não devem achar. Tô colocando aqui as minhas opiniões e o que eu acho sobre o tema, tá bom? E é isso. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu volto com a nossa segunda edição. Tamo junto.